E olha só, acompanhe comigo agora mais uma história de superação e empreendedorismo no quadro Ressoar Gente. Em 1980, uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, chamada Espírito Santo do Pinhal. Pouco conhecida, uma cidadezinha de 40, 45 mil habitantes. Cafeicultura, né? Então meu pai trabalhava na indústria de maquinários para café e minha mãe diarista, empregada doméstica. E uma família muito simples, muito pobre mesmo. Eu sou o filho do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E a gente não passava fome, mas a gente vivia numa simplicidade muito grande. E não tinha muita referência, né? Na década de 80, a gente não tinha muito o conhecimento, nós éramos muito restritos àquela vitinha cotidiana da cidade pequena, do bairro. Eu posso te dizer que foi uma infância, eu tive uma infância muito legal, muito interiorana, de viver as coisas do interior. Meu pai era alcoólatra, bebia muito e era extremamente agressivo. E minha mãe, empregada doméstica, trabalhava de segunda a sábado, fazia como diarista, fazia faxinas em casas diferentes todos os dias. E meu pai não gostava de ser subordinado a alguém, ele não gostava de ser empregado de ninguém. Ele sempre sonhou em ter o próprio negócio dele, mas ele não tinha capacidade administrativa para ter o seu próprio negócio. E como alcoólatra, bebendo muito, ele agredia muito a minha mãe, muito mesmo. E minha mãe cansada daquela vida, e na década de 80 era natural as pessoas tentarem no casamento até o último custo, intensificando a ideia da família. Mas chegou um momento em que minha mãe não aguentou mais aquelas agressões, e minha mãe foi embora do dia para a noite. Eu era muito pequeno, tinha apenas 9 anos de idade, e eu não sabia o que estava acontecendo à minha volta. Minha mãe, de repente, fugiu, não sei se esse é o termo, melhor termo, com o melhor amigo do meu pai e foram embora para Patrocínio de Minas. Quando eu me dei conta, minha mãe já não estava mais ali na minha vida. E eu tinha apenas 9 anos de idade. E dentro das dificuldades que já eram apresentadas, aí a coisa piorou um pouquinho. Porque meu pai ficou mais agressivo, continuou bebendo mais. Eu ouvia ofensas sobre a minha mãe, palavras que eu não posso repetir aqui para vocês. E eu era só uma criança de 9 anos de idade. Eu tinha uma irmã 2 anos mais nova, a Fabiana, que tinha 7 anos de idade. Eu sofria com o sofrimento dela e com o meu de estarmos sem a mãe naquele momento. Meu pai continuava muito agressivo nessa época e aí ele me expulsou de casa. Eu cheguei um dia em casa e ele estava com uma mulher e a nossa casa era muito pequena e tinham 2 cômodos só. Minha mãe nessa época voltou de Patrocínio e levou a minha irmã mais nova. E eu continuei, eu fui abandonado pela segunda vez. E eu continuei morando com meu pai. Um dia muito bêbado, ele estava muito bêbado, eu cheguei em casa e ele não me deixou entrar. E brigou comigo. No outro dia, 11 horas da manhã, todas as minhas coisas estavam dentro de uma caixa desse tamanho. Era tudo que eu tinha. E eu não tinha para onde ir. Ele proibiu a minha tia de me acomodar na casa dela. E eu fui até a casa do meu irmão mais velho, o Fábio, que já estava morando com a esposa dele. E meu irmão também não quis me receber. Disse que eu tiraria a liberdade dele dentro da casa dele, também uma casa muito pequena. E eu não tive outra alternativa, outra saída, a não ser ir para o orfanato, que lá em Pinhal a gente chama de educandário.
E foi quando eu fui pro orfanato e lá eu fiquei por 8 longos meses. Dura, difícil. Experiência do abandono, da solidão, da rejeição. Noites assim de... Você se sente excluído e você se pergunta por que, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Aos 16 eu dei muita sorte na vida. Aos 16 a minha vida começou a mudar. Eu já estava no colegial e eu conheci a minha primeira namorada, que era a Patrícia Trevisan, de uma família grande, uma família bem estruturada. Foi quando, pela primeira vez, eu tive o tato de como é uma família, de como é o amor dentro de uma casa, em Páscoas, em Natais. Os Natais eram fantásticos. E a minha vida começou a mudar porque eles me acolheram, vendo a minha história de vida, me acolheram com um amor assim muito grande. E fui morar sozinho aos 16 anos, 16 para 17 anos fui morar sozinho. E uma tia-avó dela tem uma empresa de frangos, um abatedouro de frangos aqui em Santo André. E aos 19 anos, a dona Neuza Trevisan me chamou para vir trabalhar aqui em Santo André, no abatedouro de frangos. Eu era auxiliar de fotógrafo, ganhava R$157 por mês. Não tinha nem roupa para vestir, passava muita dificuldade. As expectativas eram aquelas interioranas mesmo, de viver pagando aluguel, trabalhar para sobreviver. E ela falou: filho, põe a sua roupa numa malinha e vem para São Paulo. No mesmo dia, não tinha muita roupa, numa mochila, e eu vim para São Paulo. Cheguei aqui, estava um frio, mas um frio, eu não tinha agasalho. Isso foi em fevereiro. Quando foi em julho, eu já conhecia bem os itinerários e eu me tornei motorista. Então eu comecei a entregar o frango abatido nas feiras, açougues. E nessa época eu já estava ganhando R$720 por mês, que já era outro avanço. Isso, saí de 157 em 6 meses ganhar R$720 e não pagava aluguel, não pagava água, não pagava moradia, comia, o almoço, a refeição era dado pelo abatedouro de frango, então todo o dinheiro vinha livre para mim. Foi quando eu comprei meu primeiro Golzinho. A história da minha vida mudou aos 19 anos, quando eu vim para Santo André, que eu posso dizer que é a cidade da minha vida, que eu amo Santo André, e essa cidade mudou a minha vida. Passei muita dificuldade entregando frango, fiquei 5 anos lá, passando por departamentos diferentes, crescendo, né? E a relação com meu pai aos 24 anos já estava muito melhor. Ele continuava bebendo, mas acho que a experiência e o tempo trouxe um pouco de maturidade para ele também, nessa questão do relacionamento. A gente estava se dando super bem e, de repente, ele foi atropelado por um caminhão aos 49 anos de idade. Nessa mesma época, minha mãe se viu na possibilidade de voltar a morar em Pinhal, porque até então ela não tinha voltado para Pinhal com medo de retaliações do meu pai, agressões ou até a vida dela estava em risco mesmo. Eu fiquei 4, 5 dias do interior, cuidando do enterro do meu pai, de todas as coisas que envolviam aquele trágico acidente. Quando eu voltei para Santo André, para a empresa de frango, eu já não voltei o mesmo. Eu senti que eu já não era o mesmo. E eu procurei emprego em outros lugares nos meses seguintes, consegui achar um emprego numa cooperativa de transporte e eu fui trabalhar como motorista numa home care. Home care é atendimento domiciliar, onde levam os médicos para visitarem pacientes em casa, né? Mas eu ganhava muito pouco, porque quando eu saí do frango, eu assumi a responsabilidade de morar numa pensão, porque eu pagava aluguel, dividia o banheiro coletivo, tinha esse meu carro, que eu tinha que pagar uma garagem, aí eu tive que fazer um seguro, e eu ganhava R$1.500 e meu custo de vida para sobreviver era R$1.600.
todos os meses a conta não fechava. E foi quando eu comecei a vender tênis falsificado da China. E eu me dei bem. E eu estava sempre buscando novas oportunidades. Foi quando eu saí do home care e fui trabalhar como vendedor de cerveja na Itaipava. E eu consegui ver possibilidades incríveis no mundo das vendas. Por quê? Não precisava de formação acadêmica, que eu não tinha. Eu me formei no ensino médio e não tive condições físicas e financeiras de fazer a faculdade, nenhum tipo de faculdade. Então, vendendo cerveja, vendendo tênis, depois vendendo a cerveja, eu olhei para mim mesmo e falei, pô, esse aqui é o caminho. Não dá para ser motorista. Nas vendas, você tem muito mais possibilidade de ganhar dinheiro. Naquela época eu estava preocupado em ganhar dinheiro, eu precisava sobreviver. Mas ainda na Itaipava era muito difícil, porque o salário não passava de R$2.000 e as contas eram muito justas. E eu namorava uma médica, tinha uma condição financeira bem melhor e o orgulho próprio não me deixava que ela pagasse as contas e uma série de coisas. Foi quando a Andréia engravidou do Gabriel, meu filho, que acabou de completar 10 anos de idade. Muda mais uma vez a história há 10 anos, quando eu descobri que eu ia ser pai. Eu não podia ficar à mercê e o meu orgulho não me deixaria ver meu filho passar por privações, de dificuldades, quaisquer que sejam. E essa questão do orgulho mesmo, de olhar para um filho que ia nascer e não querer que ele passasse pelo que eu passei da vida. Ele acabou de completar 10 anos. Eu não queria que o meu filho passasse pelo sofrimento que eu passei. Esse foi o maior impulso que eu precisava ter. Veio uma força que eu acho que ninguém consegue explicar. Uma gana de lutar com todas as forças para que seu filho tenha orgulho de você. Para que ele tenha orgulho do pai. Porque eu não tive orgulho do meu pai. E aí eu comecei a procurar novos empregos e achei uma empresa de colchão em Moema e prometia ganhos acima de R$3.500. Eu ganhava R$1.800, no máximo R$2.000 por mês vendendo. E aqueles R$3.500 resolveriam a minha vida. Então eu fui, fiz a entrevista, passei e apostei todas as minhas fichas, até porque eu não tinha muitas fichas para apostar naquela oportunidade. E eu apostei tudo naquele momento e acreditei, com todas as minhas forças, que ia dar certo no mundo dos colchões. Eu comecei como vendedor, logo me destaquei, e no final daquele ano, de 2007, o Gabriel nasceu em maio de 2008, a André já estava no 5º, 6º mês de gestação, com 5% de comissão, que era a comissão que era paga, eu já estava ganhando R$11.000 por mês vendendo colchão. E eu tinha várias ideias, passava madrugadas, porque eu estava muito empolgado com aquela realidade minha. Foi quando eu saí dessa empresa de colchões e montei a minha primeira empresa, outro grande desafio, que na época eu chamei ela de Ortomag. Chamei o Luciano Moura Brasil, que era um vendedor que trabalhava lá comigo, e foi um cara assim que ele acreditou no meu sonho.
sabe? Eu olho para ele até hoje, eu olho para você, é louco. Também ele não tinha muita opção também na vida, né? Hoje eu não seria o que eu sou e a Sonoquality não seria o que ela é se o Luciano não tivesse acreditado em mim. É um cara que está aqui hoje, é vice-presidente da Sonoquality, e ele sabe disso, da importância que ele tem em tudo isso. Hoje a gente investe R$1.600.000 por mês em mídia. Estamos em todos os canais de televisão. Temos grandes garotos propagandas defendendo a nossa marca. 500 funcionários diretos, 2.000 funcionários de forma indireta. Eu costumo dizer que se você tiver foco, determinação, dedicação no que você faz, você se diferencia de 97% das pessoas do mundo. Esse nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. E foco, determinação e dedicação é capaz de se ter seja quem for. Seja quem for. Algumas coisas você não compra em prateleiras de supermercado, de farmácia. Mas essas 3 coisas sim. Acreditar no seu sonho e colocar amor no que você faz. Se você não faz o que você gosta, deixe de fazer isso agora. Porque o primeiro passo para você ter sucesso é você amar aquilo que você faz. Você vai encontrar muitas dificuldades no seu caminho, mesmo amando muito o que você faz. Mas aí com foco, disciplina, determinação, você vai além. Isso é o que eu digo para as pessoas que me cercam todos os dias quase.